Oi, boa tarde. Queria agradecer muito a banca, os professores Danilo Barata, Belém Brasil, Cristiano Severo, nosso coordenador, e a nossa mestranda, que está finalizando o seu trabalho, Poliana, né, por esse momento, essa troca acadêmica, que eu acho que é uma das, digamos assim, dos benefícios, né, dessa vivência. A gente estava falando um pouco antes da questão da vivência acadêmica, das convivências. Essa, acho que é o lado bom da convivência, né? Muito bom, muito salutar. E quero só dizer que agradecer a todos, dizer a Poliana que você tem 40 minutos para expor, né, para fazer a apresentação do seu trabalho. Mais uma vez, pontuar que o Profartes é um mestrado, né, acadêmico, que tem a questão da teoria e da prática, é um mestrado profissional que tem a questão de relação entre uma prática na educação com o pensamento crítico, e é o nosso desafio fazer isso. Isso não é uma coisa, né, de certa forma, tem um movimento de inovação aí, e nesse movimento, durante todo esse curso do Profartes, tivemos pouquíssimas dissertações. Essa é uma das, não é pioneira, porque já tivemos outras anteriores, mas são, durante do conjunto do que fizemos, né, são os novos formatos também, que é mais um desafio. E aí, parabenizar assim, a todos, né, que estiveram aqui na qualificação, Cristiano que acompanhou, e a Poliana pela força, pelo incentivo e por dar a oportunidade da gente estar desenvolvendo isso aqui, nesse espaço. E isso. Poli, você tem 40 minutos para fazer sua apresentação do trabalho, a sua defesa. Os professores, na sequência, também têm o mesmo tempo para conversar conosco, né, com você. E depois você também, né, responde, nós sairemos, nós, professores, para fazer uma reunião de banca e voltaremos para a leitura da ata. Essa é o nosso rito aqui dessa tarde. Tá? Muito obrigado. Com a palavra Poliana, desculpe. Poli fica essa Poliana Cordeiro de Jesus. Boa tarde, professora, professor Danilo, professor Melindo, professor Cristiano, que está no suporte. Eu vou apresentar aqui a tela da apresentação. Bom, como a professora Marisa falou, eu sou mestranda, né, do Profartes, e a minha pesquisa durante esses 2 anos foi a partir do tema do Laboratório de Criação Audiovisual no Ensino Médio Integral, uma cartografia sensível do Cineave. Na introdução desse trabalho, né, eu pontuei algumas questões relacionadas ao que é esse laboratório. Esse laboratório é uma... Eu vou só voltar aqui, só um instantinho, porque eu deixei isso daqui aberto e eu acho que provavelmente se eu receber a mensagem vai ficar um sonzinho aqui. Mas deixa eu voltar aqui. Pronto. Bom, voltando, o laboratório é uma disciplina eletiva do Colégio Estadual Alberto Valença e ele está situado nesse contexto de reformulação, de reestruturação do ensino médio. Na verdade, de 2 pontos, que é o ensino médio de tempo integral, que a escola já havia adotado, e o novo ensino médio. Assim que eu cheguei na escola, me deparei, em 2019, com essa realidade do ensino médio integral, que era novo para mim também. E no ano seguinte, a partir da adoção como escola piloto da Escola Alberto Valença, a gente foi reestruturando e vendo possibilidades de nos adequar, né, adequar a realidade da escola, da comunidade, ao novo ensino médio. Então, enquanto escola piloto, a gente deu início antecipadamente nesse processo, as escolas obrigatoriamente vão cumprir com essa reestruturação a partir de 2023, e
Em 2020, nós realizamos uma reunião no início de 2020, na jornada pedagógica, em relação a quais disciplinas, a qual componente a gente poderia colocar ofertar como eletiva nessa escola. E vendo o perfil dos alunos, vendo até a minha experiência também, o que eu já pretendia pesquisar, já estava pesquisando e que queria desenvolver com os alunos. Então, vendo o meu perfil como professora, vendo o perfil dos alunos, vendo um histórico também de atividades que já foram realizadas na escola, a gente decidiu por ofertar a disciplina de cinema. E nesse início, em 2020, eu comecei a pesquisar, a buscar mais formação também específica do tema, por eu ter uma formação na área de artes visuais, mas não com foco em cinema. E, além disso, pesquisar novas metodologias, novas formas de como que a gente poderia tratar o cinema na escola. De que forma esse currículo poderia ser feito para também lidar com a proposta de fazer uma disciplina mais interativa, mais na perspectiva de laboratório, de oficinas, de projetos, que os alunos engajassem, participassem, né, e que diminuísse um pouco a questão de ficar até as 3 horas da tarde na escola, do cansaço, da questão física, enfim, e que eles, né, se engajassem. E me deparei, diante dessas formações, com a pedagogia dos dispositivos e associei, né, peguei essa teoria, prática, essas experiências que já foram realizadas e trouxe para o contexto da escola do Colégio Estadual Alberto Valença e do CINEAV. Então, durante toda a minha trajetória acadêmica, eu sempre busquei, sempre pensei muito nessa, enquanto professora de artes, né, como que eu poderia promover para os alunos que eles estivessem mais conectados com a arte no sentido sensível, no sentido não só histórico, não só de realizar uma prática, contextualizar, mas de impactar a ponto de se emocionar, de ter uma relação sensível com a arte, uma experiência que a gente tem enquanto escuta uma música, enquanto assiste um filme, enquanto vai numa galeria de artes, como trazer essa experiência, essa emoção, essa sensibilidade para a sala de aula, onde a gente tem que lidar com tantas outras questões, né, que atravessam esse momento, né, de ensino e aprendizagem. Então, o objetivo do CINEAV, né, é tratar a questão tanto técnica da produção audiovisual, quanto as relações subjetivas, interpessoais. Então, ao todo de todo o trabalho, eu pensei muito nessa questão de promover um espaço de escuta, um espaço onde eles realmente pudessem tratar os aspectos sensíveis, conhecer mais a comunidade, o território, se conhecer também. Então, sempre tratando essas duas dimensões, a parte técnica e a parte sensível. O cinema, né, foi uma ferramenta, um mediador dessas experiências que foi muito importante nesse sentido de tratar, de dialogar com outras áreas, com outras, de ser algo possível de ser trabalhado de forma interdisciplinar, de forma, enfim, a parte da produção também, tanto da escrita como da filmagem, da edição, enfim, são várias áreas que podem ser trabalhadas, vários temas podem ser trabalhados em diferentes disciplinas, e a questão do engajamento dos estudantes pelo vídeo, né, ser algo que está diariamente conosco a partir da experiência com redes sociais, com TikTok, Instagram. Os alunos, eles estão cada vez mais, né, com o celular na mão, é uma ferramenta também que eu trouxe no trabalho, a utilização do celular
como ferramenta pedagógica. Então, foi um facilitador desse objetivo que eu tenho, que eu acho que é uma missão aí para, enfim, para toda a minha trajetória como professora de artes, que é tratar essas experiências sensíveis em sala de aula e não desviar disso, sabe? Porque eu acredito que muitos professores acabam tratando as coisas de uma forma muito mecânica e se perdendo um pouco dessa experiência sensível. Então, o Cineave também trata da questão da criação, da experiência, da imaginação, a partir das atividades que foram propostas. Na pesquisa, eu utilizei o método cartográfico, com o objetivo de fazer esse mapeamento, né, de entender como é que se dá esse processo criativo, quais são os pontos, os elementos que atravessam esse percurso, quais os temas os alunos têm mais interesse, o que eles escolhem, quais os recortes que eles escolhem mostrar e apresentar para os colegas, de que forma eles fazem isso, e tratando também a partir de uma abordagem qualitativa, trazendo os relatos dos estudantes, fazendo uma experiência que foi muito desafiadora também de observação, né? Enquanto professora, você está ali ministrando as oficinas, mas também observando, atenta a todos os relatos e o que os alunos trazem, né? Cada comentário, cada apontamento que o aluno faz, e a partir daí ir se adequando e moldando a pesquisa. Foi um desafio tratar, deixar essa pesquisa tão aberta no início, mas foi um desafio, mas ao mesmo tempo foi o que eu acredito que enriqueceu ainda mais, porque eu pude realmente mapear e trazer aquilo que os estudantes entregavam, né? Traziam para a sala de aula. Como objetivo, eu coloquei os objetivos, né? Analisar o processo criativo dos estudantes através das atividades e dos relatos sobre as produções do Cineave, mapeando conexões e percursos criativos que motivaram suas escolhas pelo registro de determinados sons e imagens, identificar as experiências positivas e negativas durante a realização de atividades no contexto da nova arquitetura curricular do ensino médio, além de observar a ampliação do repertório dos alunos no contato com a potência estética e comunicativa das produções cinematográficas. E essa última parte, principalmente enquanto a exibição dos curtas, dos filmes que foram exibidos em sala de aula. A estrutura do trabalho, né, eu dividi em 3 eixos. O primeiro, tratando do cenário da pesquisa, o cenário localizando no espaço-tempo mesmo, porque algumas coisas foram situadas, né, temporalmente, porque a pandemia, né, foi algo que impactou profundamente durante o ano de 2021. No ano de 2022, a gente ainda tem alguns reflexos da pandemia em sala de aula, mas não tão ativamente como o ensino remoto, como o ensino híbrido. A questão das raízes ancestrais da comunidade, do histórico da comunidade, do histórico da escola, enfim, as questões da nova arquitetura curricular do ensino médio. Então, tratando sempre de um cenário de onde esses alunos estão localizados, de onde a pesquisa está localizada. A trilha interpretativa é um conceito que eu até trouxe também de uma experiência pessoal, né? Meu pai, ele trabalha como guia de turismo. Nas trilhas que ele conduz, ele trata não só de sair de um ponto para chegar no outro, numa cachoeira, numa lagoa, mas de observar, de perceber os sons dos pássaros, de tocar nas árvores, de caminhar e sentir se o solo está úmido, se o solo está seco, enfim, de aspectos subjetivos. E acho que permeou toda a pesquisa essa relação da observação, né, do olhar atento a esses aspectos. O capítulo 2, também já tratando o cinema, né, como esse mediador dessas experiências, como
algo que registra, né, o território, não só o território, mas as questões subjetivas, né, como eu trouxe lá na introdução, que é um percurso em relação à comunidade, mas também em relação ao autoconhecimento. E o cinema, ele é uma ferramenta que faz esse registro da físico, né, geográfico, e esse registro afetivo também. E a partir do momento que a gente assiste essas produções, a gente pode até entender mais, né, e refletir mais sobre isso. Coisas que a gente não observa com os olhos, né, a partir da exibição dos filmes, a gente passa a olhar novamente a partir de uma outra perspectiva, que mesmo que não seja nossa, é uma perspectiva do colega, que a gente se reconhece. Enfim, um caminho muito, muito rico assim, de experiências, e que eu trago mais explicitamente no capítulo 3, a partir do relato das atividades, das oficinas, dos pontos que foram observados, que foram tocados, dos elementos que a gente explorou, o que uma coisa às vezes levou a outra, né? Que foram enfim, os percursos que foram trilhados ali durante a pesquisa, que não teve um planejamento prévio, porque foi muito a partir do que eles trouxeram. E eu trouxe aqui só um panorama dos pontos que foram abordados, né, nesse primeiro capítulo. O bairro São Gonçalo do Retiro, a escola, o impacto da pandemia, a questão socioemocional no contexto pandêmico, que também influenciou muito a pesquisa, e eu acho que até potencializou o trabalho com os dispositivos audiovisuais, porque foi uma ferramenta que realmente promoveu esse espaço de escuta, esse compartilhamento de afetos, de memórias, de sentimentos. Então, eu acho que encaixou muito bem, e, além disso, continuei trabalhando com essas atividades no ano de 2022, e também foi muito produtivo. Então, em diferentes contextos, foi algo que eu escolhi até expandir um pouco essa pesquisa para trazer tanto a experiência num período pandêmico, onde nós tivemos 3 fases, que foi a fase do ensino remoto, híbrido, presencial, tanto no primeiro semestre de 2022, né, já com o ensino presencial, ainda com reflexos da pandemia, mas num outro contexto, e nos 2 momentos foi muito produtivo. Passando aqui para os outros tópicos desse capítulo, o novo currículo para o ensino médio, né, o ensino médio de tempo integral, que já era uma realidade da escola, e esse novo ensino médio que tem muitas críticas, porque a gente já enfrenta muitas dificuldades na educação pública, né, estadual, e é como se a gente tratasse muito no campo ideal do que seria essa formação integral do sujeito a partir do novo ensino médio, e ignorasse um pouco as questões do dia a dia da escola. Mas, enfim, enquanto escola piloto, a gente viu que tem benefícios, que a partir do Cineave é até uma forma de confrontar, de enfrentar esse objetivo de trabalhar essas disciplinas especificamente formando para o mercado de trabalho, um curso técnico, e tratar também a questão sensível, criativa. E uma coisa não exclui a outra, até porque eu tenho casos de alunos que fizeram do terceiro ano, participaram do Cineave do ano passado e hoje estão fazendo cursos de fotografia e, enfim, resolveram continuar nessa área, mas que traz essa questão sensível, criativa também, né, e não só técnica, voltada para o mercado de trabalho, e que também não ignora que esse aluno, ele tem outras demandas que foram potencializadas por conta da pandemia também, de trabalho,
foi uma questão que permeou também toda a pesquisa, alunos que evadiram, que frequentaram um mês e aí nos meses seguintes resolveram abandonar por conta da carga horária se estender até a tarde. Enfim, então é um ponto que eu acredito que ainda vão ter novas discussões, vão ter novos debates a partir dessas experiências, mas que a gente, como escola piloto, já percebemos que são inúmeros problemas que vão ser enfrentados e que podem ser adaptados, né, podem ser contornados a partir de uma experiência como Cineave. E aí tratamos dessa questão de trazer as experiências dos estudantes para a sala de aula, a partir de Paulo Freire, a partir de uma análise do currículo escolar, de como se constrói um currículo escolar e quais são os elementos, né, importantes para se trazer para a sala de aula e para ser trabalhados. A educação a partir da experiência e do sentido, a partir de autores como La Rosa, como Dewey, Duarte Júnior, Rubem Alves, e a questão do professor mediador dessas experiências sensíveis. Como que o professor ele pode se posicionar, né, nesse grupo a ponto de não interferir nas produções e deixar que realmente os alunos sejam protagonistas, né? Quais metodologias ativas a gente pode utilizar para que esses estudantes eles desenvolvam os projetos e se engajem neles e mediem essas reflexões. Foi uma experiência também que eu trago no terceiro capítulo em relação a trazer elementos trazer curtas-metragens com alguns objetivos específicos e, de repente, os alunos observarem outros elementos que poderiam ser trabalhados, outros elementos que poderiam entrar no debate, e essa questão da horizontalidade, né, de não hierarquizar essa relação de ensino e aprendizagem como professor, como detentor de todo o conhecimento, porque a gente está tratando de experiências. Inclusive, eu sou moradora daqui do bairro de São Gonçalo há pouco tempo, e muita coisa, muita imagem que eles trouxeram eram novidades para mim também. Então, era até interessante, porque, por ser novo para mim, eu lidava com curiosidade, né? Eu fazia muitas perguntas, e eles se interessavam em responder. Olha, essa lagoa aqui do bairro, acontece isso na lagoa, já aconteceu isso, enfim, históricos de lugares e de percepções que eles trouxeram para mim como algo novo. Então, é uma relação de aprendizado também. O uso de tecnologias digitais na educação, que é algo que eu trago também como um cenário, né, que a pandemia trouxe como algo que fez a gente acelerar um processo que já estava ocorrendo de trabalhar com aplicativos, de trabalhar com plataformas virtuais, de trabalhar com o Google Meet, com o Classroom. E aí eu trouxe esse aceleramento e as dificuldades também, né, porque os professores tinham dificuldades, os alunos, principalmente, tinham muitas dificuldades no acesso a essas aulas, a essas tecnologias. Então, trouxe a todo momento também, e inserindo o relato de experiência do que ia acontecendo no Cineave. E, por fim, desse primeiro capítulo, a utilização de celulares para a produção de filmes na escola. A relação dos jovens com esses aparelhos e a experiência do Cineave, que no período remoto as imagens foram inteiramente realizadas a partir desses aparelhos, e no período presencial, apesar da gente ter uma câmera, nem todos os alunos tinham acesso ao mesmo tempo à câmera, e eles mesmos já iam realizando as atividades ou na escola ou em casa, a partir do aparelho celular. No segundo capítulo, eu trago essa questão mais específica da relação do cinema com a educação,
trazendo alguns autores como Freschetti, como Bergalat, e essa frase que está nesse tópico 2.1, a arte não se ensina, mas se encontra, se experimenta, é algo que, desde o início do Cineave, eu pensei em promover para os alunos, né, essa experiência, esse encontro com o objeto artístico, com a produção artística de uma forma efetiva. Assim, é claro que tem a questão técnica da produção audiovisual, da produção cinematográfica, da história do cinema, mas esse caráter da produção ser algo que eles tenham um contato de uma forma efetiva. E aí trago a questão da experiência de aprender a ver para fazer, com a exibição de filmes de curta-metragem. Essa exibição, ela é feita ainda hoje em algumas condições que não são as ideais, porque as cadeiras onde os estudantes sentam, a televisão onde eles assistem, não, enfim, não tem uma estrutura de um cinema, não é. A sala de vídeo, ela tem ventiladores que acabam dificultando até a audição desses filmes. Então, apesar de não serem condições ideais, elas foram feitas e foram feitas a partir de curtas-metragens, porque com a experiência da exibição de filmes, né, de longa-metragem, eu percebi que a atenção deles, eles ficavam cada vez mais dispersos, e os filmes de curta-metragem, eles não só prestavam bastante atenção, como participavam. Eu acho que é um ponto fundamental aqui nessa pesquisa, é fazer com que os alunos falem, se expressem, opinem, falem sobre algum elemento, algum ponto que eles encontraram ali, que chamaram a atenção deles. Então, achei que foi muito mais eficaz, né, que foi mais produtivo. E aí eu trago a questão do que pode o cinema no contexto escolar contemporâneo, né, trazendo o cinema como uma ferramenta para uma prática emancipadora, crítica, desestabilizando e propondo novos modos de ser e de sentir. Porque a gente está lidando com uma escola que tem não uma escola, porque não é algo específico do Colégio Estadual Alberto Valença, mas com um sistema de ensino que tem algumas questões burocráticas, né, que infelizmente acabam atrapalhando algumas atividades e o fluxo, né, dessas atividades. Por exemplo, algum projeto, a semana de prova, a semana de revisão, colocar, registrar tudo na caderneta, algumas obrigações que os professores têm, que demandam um tempo, né, e que acabam atrapalhando essa fluidez. No entanto, com o Cineave, eu não encontrei tantas dificuldades assim nesse sentido. Só a questão de trabalhar, de propor temáticas, que foi algo que a coordenação me cobrou um pouco no início, né? Porque você não traz um tema como a gravidez na adolescência, como a violência doméstica, o tráfico, algo que seja, né, da comunidade, mas a gente acabou encontrando esses temas a partir da exibição dos vídeos, a partir do que eles trouxeram. Então, não foi algo que eu propus, mas sim que eles foram propondo a partir das experiências em sala de aula. Então, essa educação que promova essas experiências, né, que traga essas vivências dos alunos, dos educandos, e enfim, que seja um espaço onde eles possam ser realmente protagonistas e que potencialize esses aspectos neles. E aí, em seguida, eu trago a questão do cinema no currículo escolar, um histórico, né? E parto para a teoria da pedagogia da criação, com Bergalat, onde ele desenvolve, né, as suas pesquisas voltadas para a inserção do cinema no currículo escolar num viés de criação, né, de oficinas, da produção. Com Midiorin,
os dispositivos de criação audiovisual e a teoria que ele relaciona esses dispositivos à prática escolar, principalmente a partir das experiências do Inventar com a Diferença, um projeto que ele desenvolveu. E, por fim, a questão das narrativas para a produção de filmes escolares. Que narrativas são essas, né? Qual a potencialidade disso na disciplina, né? no Cineave? Como que esses alunos poderiam trazer essas leituras de mundo e como eles podem fazer esses registros, o quanto é importante eles serem narradores e contadores de suas próprias histórias, né? E no último capítulo eu trago esse percurso criativo, né, expondo aqui alguns dados de frequência, de matrícula de frequência, que são bem diferentes, né, são realidades diferentes, principalmente no ensino remoto, porque por conta do acesso a essas aulas, os recursos físicos que a gente trabalhou. E nesse capítulo eu trouxe as práticas, também tratando em três eixos, 3 pontos de observação, inspiradas nessa fala de Fresquet, onde ela diz que, de fato, o cinema nos oferece a janela pela qual podemos nos assomar ao mundo, para ver o que está lá fora, e complementa que, ao mesmo tempo, essa janela vira um espelho e nos permite fazer longas viagens para o interior. Então, pensando nesse percurso, né, geográfico e interno, né, de autoconhecimento, eu dividi essas experiências em 3 pontos. As janelas, que contemplam os exercícios, olhar e inventar, o Minuto Lumière, a coleção de sons, as máscaras e molduras, e os filmes, que foram exibidos durante esses exercícios, os espelhos, que trata a questão do autoconhecimento e da alteridade, né, que eu falei lá no momento da introdução, de perceber e de reconhecer elementos próprios da nossa identidade a partir do olhar do outro, a partir dos filmes que foram exibidos, das produções do outro, e contempla esses exercícios, reencantar, copos e texturas, e câmera subjetiva, com a exibição desses filmes. E, por fim, os espelhos, né? E, por fim, esse daqui. Acho que não tinha passado, agora foi. Por fim, as vozes, a criação de narrativas para a produção de curtas-metragens, onde eu trago a produção de curtas, né, já com a técnica do stop motion, produzido pelos alunos, e em seguida a montagem do curta-metragem Aula Remota, que foi uma produção coletiva, já delegando algumas funções, né, separando algumas funções para os alunos, e trazendo o contexto, né, o que eles viveram no ensino remoto emergencial, a partir de algumas atividades que foram realizadas durante esse percurso. Eu compilei essas atividades nesse material, Oficinas do Cineave, e é como se fosse um caderno, né, que está compilado e sistematizado qual o objetivo de cada oficina, o que foi trabalhado e a sequência didática delas. Então, esse material está no apêndice do trabalho. Aqui temos a apresentação, né, o objetivo desse material, e as oficinas. A primeira oficina, Olhar e Inventar, com o objetivo de pedir para que os estudantes façam imagens fotográficas, reconhecendo cores, linhas, curvas, texturas, elementos da composição visual que seriam trabalhados previamente e seriam uma atividade para que eles produzissem em casa ou podem produzir durante a aula. E com esse objetivo, né, de que não especificando um tema, mas especificando uma questão técnica, né, de composição de imagem, mas também olhando para o que eles poderiam, a infinidade de temas, de objetos, de coisas que eles poderiam fotografar. Então, trataria dessas duas questões. Alguns desses exercícios foram ou adaptados ou trazidos do
cadernos de Inventar com a Diferença, e outros foram criados por mim a partir da realidade observada nas oficinas. O próximo exercício, o exercício de molduras, com o objetivo também de aguçar a observação dos estudantes e de ver essa questão do enquadramento, né, do que fica dentro e fora da moldura. E aí tem uma questão de confecção dessas molduras, essa atividade foi realizada no Cineave no ensino híbrido e também realizei esse ano, em 2022, então é interessante até ver na escola o que eles emolduram, né? O que eles resolvem enquadrar. Então, a questão da escolha, que lá na pedagogia da criação, Bergalá traz também. Reencantar, que é a partir de um curta, exibido para eles, né? Do Alike, que eu trago a questão do aspecto subjetivo, do que faz esses estudantes se encantarem, do que aflora sua sensibilidade, sua emoção, e quais esses registros, essas atividades, objetos, lugares, pessoas, esses alunos trariam para compartilhar com a turma. E um ativador, né, para essa oficina foi um curta-metragem. Então, a gente pode trabalhar com os curtas ou como ativadores, ou a partir das experiências que foram realizadas em sala de aula, trazer um curta, que foi o caso também, né, que a partir de um tema que foi discutido, trazer um curta-metragem para potencializar ainda mais o debate, a discussão daquele tema. As máscaras também tratando da questão dos experimentos visuais. O Minuto Lumière, onde o objetivo é filmar takes de 60 segundos, né, inspirados nos filmes produzidos pelos irmãos Lumière, e a partir dessa sequência didática, né, onde a gente traz o histórico desses filmes e dessas primeiras produções, faz a exibição também dessas primeiras produções, e pede para que os alunos façam seus próprios minutos Lumière, né? E depois faz a exibição assistindo esses vídeos com a turma. A coleção de sons, também tratando numa perspectiva histórica, né? Numa perspectiva técnica do cinema, mais subjetiva, a partir do momento que a gente pensa quais são esses sons que chamam a atenção dos estudantes, né? O que eles podem trazer. Inclusive, em um momento dessa oficina, eles trouxeram, na verdade, em um momento do Minuto Lumière, apesar de eu pedir para que os alunos fizessem a imagem com a câmera fixa e sem som, um dos alunos fez um Minuto Lumière com som. E esse som era o som dos carros passando pela BR. E a partir daí gerou um reconhecimento de alunos que moravam na última rua daqui do bairro e falavam: professor, às vezes eu acordo 5 horas da manhã com o barulho do metrô passando, porque é realmente bem pertinho da avenida, né, da BR. Então, são coisas que, apesar de ter sido um erro, né, de uma questão técnica que ele não soube tirar o som do vídeo, mas trouxe também um outro elemento para ser conversado, né, discutido com a turma. Então, isso acontecia frequentemente, de um objetivo da gente tentar, né, direcionar para o objetivo da oficina, mas os debates e as conversas serem voltadas também para outros elementos. Aí, em seguida, a gente trabalhou aqui o stop motion, a câmera subjetiva e os corpos e texturas, trabalhando essa questão da autoestima, como chama? Do registro da própria imagem, né, da representação de si mesmos através das filmagens,
E, por fim, alguns filmes que foram exibidos durante todo esse percurso. Então, esse material, ele foi uma forma de sistematizar essas oficinas e esses filmes. Listar, né, os filmes que foram trabalhados. Além disso, nós fizemos um mural, né, de exercícios através do Padlet. Infelizmente, não consegui colocar todas as produções por conta do limite, né, de arquivos do tamanho disponível no site, mas ele é aberto, passível de consulta, de visualização. Realizamos também, no ano passado, a mostra de vídeos do CEAV, onde tem o filme, né, produzido, um mini documentário, aula remota, e os vídeos, a produção dos vídeos educativos para o concurso Saúde na Escola. E isso também foi um ponto muito importante, né, no CINEAV, da relação com esses projetos, tanto exteriores à escola, né, envolvendo a Secretaria de Educação da Bahia, e também envolvendo a própria escola, como o projeto Escrevivências, que foi um projeto agora do ano de 2022, com o tema Escrevivências da Juventude Negra do CEAV. Essa imagem, ela traz uma tempestade de ideias, de tudo que os alunos iam falando, né, que tinham a ver com a Juventude Negra do CEAV, e a gente realizou os vídeos para o projeto estruturante, né, para o projeto da Secretaria da Educação, que é o PROV, a produção de vídeos estudantis. Então, no ano passado, a gente participou do concurso Saúde na Escola, esse ano do PROV, e, além disso, nós realizamos as produções voltadas para o tema da escola, para o tema do projeto da escola, projeto anual. E aí eu trouxe uma produção de um roteiro chamado Sonho de Daniel, que também é um reflexo de um trabalho interdisciplinar com a disciplina de empreendedorismo, também uma disciplina eletiva do ano passado. Então, essa potência assim, de trabalhar o cinema e de trabalhar com diferentes projetos, diferentes atividades, né, desenvolvidas tanto na escola como a nível estadual, municipal. E aqui nas considerações finais eu trago primeiro retomando, né, tudo que permeou essa pesquisa, a quantidade de informações, de elementos que tinham nesse cenário, como a questão da pandemia, como a questão da reestruturação curricular, mas que, ainda assim, nós conseguimos cumprir o objetivo de analisar esse processo criativo dos estudantes, mapeando esses fluxos de experiências, de conexões, esses percursos criativos, e desbravamos um terreno fértil, né, com diferentes abordagens, possibilidades, tanto da questão da tecnologia, do uso da tecnologia em sala de aula, das questões socioemocionais, da vivência artística, né, da produção artística desses estudantes. Então, acho que foram inúmeros eixos, inúmeras elementos que confluíram nessa pesquisa. Vimos que a exibição de filmes de curta-metragem pode despertar mais a atenção dos estudantes no contexto escolar, a dificuldade na participação dos estudantes após a retomada nas aulas presenciais, porque se tínhamos dificuldades de acesso no período remoto, também tivemos no período híbrido e presencial, e até na retomada aqui em 2022, por conta das adaptações que esses alunos tiveram que fazer, né, de mudanças de sistemas de ensino. E consideramos que a metodologia dos dispositivos de criação foi eficaz em explorar essas abordagens no CINEAV. A produção do outro, né, e essa análise da própria produção e da produção do outro também trouxe momentos de empatia, de colaboração, de identificação, de cooperação.
Conseguimos desenvolver os projetos com outras disciplinas, divulgar nossas produções a partir de concursos. E, enquanto escola piloto, né, identificamos um potencial de engajamento, de articulação de projetos, trazendo um laboratório de cinema no currículo escolar. É algo que até meu marido, enquanto professor de artes, essa semana, quarta-feira, disse que nas reuniões que ele está tendo na escola onde ele trabalha, ele disse que encarar esse desafio para o próximo ano. Então, já estou, de alguma forma, influenciando, né, trazendo frutos dessa experiência. E, em suma, a configuração do Cineave como espaço de experiência artística tem contribuído de maneira incisiva para provocar o estudante, estimulá-los a criar, e de fortalecer essa relação tanto com o bairro, né, quanto com as questões de autoconhecimento e a reconexão com a história da comunidade, principalmente esse ano durante o projeto Escrevivências da Juventude Negra. Aqui eu trouxe algumas referências da pesquisa e obrigada. Muito bem, Polly. Passou uns 3 minutinhos, certo? Mas normal, né? Já estava aqui ansiosa. Enfim, que você pudesse nos mostrar realmente a tua prática, né? O teu projeto, a execução do projeto, né? Que o projeto te mostrou. Então, passo a palavra ao professor. Agradeço você, Polly, a professora João Belo Brasil, nosso avaliador externo, para tecer seus comentários e indagações. Boa tarde, Poliana Almeida, professora. Boa tarde, meu querido amigo Danilo Parata, também professor. Professora Marisa Berta, agradeço o convite. Professor Cristiano Figueiró, coordenador do curso de pós-graduação, e 2 presentes aqui, a professora Nádia Pires e o professor Rogério Blanc, né? Nós 4 estamos aqui presentes, né, ao vivo, e eles estão... Eu tenho a sensação, toda vez que eu comecei a dar aula online, que os alunos que não colocavam a face no quadro eram aqueles alunos que estavam no fundo da sala conversando, né? Eles prestam atenção à aula, mas eles estão visíveis e não estão visíveis, né? Eu posso falar nesse sentido, porque estamos entre professores, enfim, né? Eu estou aqui no meu dia seguinte, né? O dia seguinte, prazerosamente. Quer dizer, essa dissertação, esse projeto da Poliana, eu já conhecia porque eu estive na qualificação, né? Então, é um projeto que ele é totalmente do meu conhecimento. E eu estava dizendo assim, prazerosamente no dia seguinte, porque ontem eu fui aposentado, né, na UFBA, depois de uma trajetória de tanto tempo, e eu espero que os dias seguintes, viu, Danilo, sejam semelhantes a esse, assim, que cada vez, sempre sejam convidados para ter esse prazer de você continuar dentro do seu universo de trabalho, né? Porque eu vou falar assim de forma muito solta, eu vou me sentir mais como eu gosto de sentir, né? O grande desafio nosso que eu digo, porque eu também faço parte desse processo do ensino do cinema, né? De ensinar cinema, sempre foi isso, levar o cinema na posição mais distante dentro da escola, não só dentro dos cursos, né, dos cursos universitários, dentro da formação das universidades, mas basicamente na base do ensino, que é o ensino médio, né? Esse sempre foi um projeto acalentado durante muitos e muitos anos, né? Até porque o ensino o cinema, dando aqui uma regressão e num processo histórico, ele começou a ser manifestado em termos de ensino através das igrejas, né? Foi exatamente a Igreja Católica, naquele período dos anos 50, dos anos 60, né, que tinha uma visão humanitária e via o cinema como uma educação humanitária, que todos nós tínhamos que aprender esse sentido do cinema como vínculo com a humanidade, vínculo por um mundo mais humano, né? Isso foi uma colocação, basicamente, com os padres jesuítas. Eu falo isso porque eu tive... Na minha formação com o cinema, eu tive, na verdade, no primeiro momento,
num cineclube, que o cineclube tinha essa função educativa, né? E ele era vinculado, de certa forma, ao espaço católico, porque a igreja cediu esse espaço. Era um negócio chamado JEC, né? Que era Juventude Estudantil, Secundarista, etc. Depois eu fui à escola de cinema da católica, também ligada a Jesus. Enfim, toda Belino, já o tem som está muito ruim. uma duração de quase... O Seu que está ruim? Tá. Você quer subir aqui para fazer o meu espaço, que está melhor? Não. Deixa eu aumentar aqui o meu som. Eu talvez Não, tenha falando... está falhando. Cortou mas não é do som, é da... Cortou o minuto final, professor, mas eu acho que agora estabilizou aí. Vamos ver se continua. Estabilizou agora. Na verdade, é a conexão. É a conexão. Ela altera... Ela tem alterado aqui com frequência, apesar de ter duas linhas. E aí, em certos espaços, eu não posso ficar no próximo da Marisa, porque vai dar microfonia, né? Já tivemos essa experiência antes, eu tenho que ficar em outro espaço, e nesse outro espaço a rede ela não é... Enfim, eu vou tentar falar de forma mais clara, deixar essas... Enfim. O seu trabalho é um trabalho que eu acho quer dizer, a minha posição aqui, é meu ponto de vista, eu vou antecipá-lo, né? Irreparável no sentido de que você não tem que fazer reparações no seu trabalho. O que o seu trabalho provoca e nos remete é uma discussão aquém do trabalho. Quer dizer, o que se pode ter após esse projeto? Duas coisas que eu quero pensar assim. Como fazer o projeto na fase da pesquisa, você já externou ele de certa forma, como foi ele dentro do processo da aplicação, quais foram as transformações, você de certa forma coloca isso, mas eu queria ouvi-la nesse sentido, porque esse passo da execução ele tomou um outro sentido, quer dizer, um sentido que você fala, inclusive, da forma de experimentar, das experiências, né, da experimentação. Trouxe uma coisa que me deixou, desde a aula da qualificação, né, que é o uso do curta-metragem. Em parte, eu concordo, acho perfeito, porque o curta-metragem ele tem um tempo cronológico mais reduzido, né, e talvez dentro do universo de alunos se sintam mais atraídos pela questão do time, do tempo, né? Se você colocar um filme de longa duração, vai trazer essa experiência que você teve, né? Quer dizer, a aceitação, a penetração do aluno nesse filme, até porque é um período integral, pelo que eu entendo, é um período que vai ser à tarde, os alunos já estão um certo tempo na escola, enfim, né? Mas fica o desafio de trabalhar com alguns filmes de longa duração e de ficção, sejam filmes que levem aos alunos a ter uma reflexão do sentido até da sala de aula, do que significa aprendizado na sala de aula, né? Tem filmes, se você pesquisar, você vai encontrar inúmeros filmes que tratam disso. Eu vou citar só dois clássicos que são importantes. Uma é Onde Fica a Casa do Meu Amigo, né, que é o iraniano do Abbas Kiarostami, né, que é a história de um garoto que deixa o seu caderno na escola e o outro colega de trabalho tenta devolver o caderno para que ele conclua um trabalho que tem que entregar no dia seguinte, né? É toda essa trajetória. E tem um filme chamado Nenhuma Menos, que é um filme chinês. O professor tem que ir para Pequim e deixa a monitora cuidando da sala de aula, e a frase nenhuma menos é que não é permitido que ela perca nenhum dos alunos. Os alunos têm a obrigação de permanecer na escola, na sala de aula, e ela perde um aluno que migra para a grande cidade, e ela vai atrás desse aluno para trazê-lo de volta, porque é uma obrigação dela fazer isso, né? Para dar o sentido da sala de aula. Estou colocando dois filmes que apenas citei nesse sentido, né? Mas há filmes brasileiros e há filmes latino-americanos e há uma intensidade de filmes sobre essa relação do aprendizado da escola e do jovem, né? Você tem uma infinidade. Eu estou dizendo isso porque a minha questão mais clara aqui é o seguinte: é a continuidade do seu projeto, né?
que ele não se fique só na sua pesquisa, no seu projeto, mas que ele tome uma dimensão ampla dentro, não só da escola que você ensina, mas você falou que o seu parceiro já está interessado em fazer isso numa outra, né? E aí eu acredito que você deveria encontrar mais parcerias dentro da sua própria escola. Quem são os professores que comungam com você, que discutem com você, para que essa rede se amplie, né? De outras escolas e tudo mais. Esse seria o grande desafio. Quando você mostrou o apêndice, até fiquei aqui imaginando que ele poderia ser uma cartilha que você possa, né? Mesmo no sentido, não precisa imprimi-la, mas que vai ser lido por outras pessoas, entendeu? Essa experiência pode ser multiplicada entre professores e também entre outros alunos. Estou aqui exacerbadamente pensando na vida desse belo projeto, né? Certo? Quando eu falo do belo projeto, é porque você fez uma coisa significativa para a gente, que é a questão geográfica, né? Essa geografia que você inseriu no seu projeto, né? Que está muito bem descrito nos capítulos, né? Você está no retiro, né? E você localiza, e quando você localiza esse espaço, você localiza questões que são colocadas de forma mais frequente e veementemente na atualidade, que é a questão identitária, não é? E essas questões de gênero, questão identitária, essas questões que estão no nosso universo e respondem. Então, você adiantou, de todas as maneiras, não só levar ao cinema, mas há uma atualização do presente desse cinema, né? Você fez isso com mérito, né? Certo? Você trouxe a questão muito clara. Quando você fala de geografia, né? Em termos de geográfico, dessa geopolítica, desse espaço, né? Desse espaço presente, a história da geografia, de fazer geografia, a gente tem desde Josué de Castro, né? Quando ele traça, o famoso sociólogo que traça a geografia da fome, né? Quando o José de Castro escreve a geografia da fome para retratar a questão que até hoje chegamos ao século XXI, e talvez não sei, eu espero que ultrapasse do século XXI, a questão básica da fome. Mas quando ele fez geografia da fome, no meados do século XX, né, essa geografia da fome escrita por Josué levou ele a uma trajetória mundial e chamou a atenção de um cineasta chamado Roberto Rossellini, que é, evidentemente, um dos criadores do neorrealismo italiano, que teve interesse de filmar a geografia da fome. Que foi um projeto inacabado do Rossellini, que veio ao Brasil no final dos anos 50, precisamente em 1958, para fazer essa geografia, tentar ampliar essa geografia a partir do Brasil, da América Latina, da África e do mundo. Ele já tinha feito alguns filmes antes na Índia e ele se interessou por isso. Estou falando da expressão da geografia, como você trata dessa geografia. Você tratou dessa geografia nesse universo aí local, mas ela tem uma dimensão universal nesse sentido. Eu acho que outra coisa que você poderia observar. Estou apontando aqui, quer dizer, estou nessa viagem de ver aonde o seu trabalho atinge, né? Onde o seu trabalho sai desse locus e vai a outro locus, né? Vai redimensionar. Eu quero dar continuidade, assim, são essas minhas primeiras questões. Eu gostaria que você, quando for oportuno, você fala sobre isso e fala sobre essas possibilidades disso, né? Nós sabemos de antemão que o quanto é difícil ao professor, seja ele que numa universidade, seja ele mais ainda numa escola pública, tal, das imensas dificuldades materiais e também não é dificuldade, do corpo humano que você trabalha, né? Porque esse corpo humano ele está, evidentemente, e eu acho que você coloca uma coisa que a gente não pode deixar de citar, né? Que é a poesia do Jário Pinto. Você não tem um trecho até você deveria ter mostrado a poesia, né? Não, um poema, uma letra e tal.
Não sei por que você não apresentou. Mas eu estava falando porque ela faz parte da geografia, desse sentido geográfico, desse sentido da identidade, né? Certo? Entendeu? Assim, foi a única ausência que eu tive na tua apresentação. Foi desse traço. Que você depois pode agora, né, apresentar, entendeu? Enfim, eu não quero me alongar muito, né? Posso aqui ficar somente dizendo que o seu trabalho é o mesmo trabalho, como eu disse antes, irreparável nesse sentido. Claro, o professor Danilo vai falar em seguida, deve ter uma outra leitura, outra visão, né? A sua orientadora, os presentes que ouviram o seu trabalho, mas não leram o seu trabalho, né? Terão chance de ler, se você fizer a cartilha, né? Nesse sentido, tal. Mas essas são as minhas observações, certo? Não sei se você responde agora, ou se aguarda o Danilo, a professora Marisa coordena a nossa, né? E vamos se sentir bem, nós estamos aqui entre pares, né, professores? Você é uma candidata a mestranda e tal, está na fase de defesa, mas vamos pensar nesse sentido. Muito obrigado, tal, e guardo a continuidade. Obrigada, professor Belino. Agora eu vou passar para o professor Danilo. Acho que a Poliana pode nos responder depois, né? Que acho que fica melhor, acho que as colocações de professor Danilo. Só pontuando o que o professor Belino colocou, que é para você colocar, para você projetar, né? Qual a expectativa do... Não é isso, professor Belino, que você pediu a ela? Eu coloquei, na verdade, muito em perspectiva, né? Já entendi, só estou recapitulando para deixar para ela também um pouco de trazer mais as experiências, né, feitas, né, os poemas, a dimensão realmente do que foi feito, né, porque a gente sabe que tem um tempo curto e de exposição, e é aquela questão de ficar muito preso no que foi escrito, e, na verdade, a apresentação oral é um momento de você também ganhar, vender seu peixe, ganhar o seu não só com a sua escrita, mas com as bases, né, da sua experiência, né, já que nesse programa a gente tem isso. Aí depois você pode retomar, falar um pouco mais dessas experiências, certo? Que eu acho importante, que você ficou muito presa no teu texto, certo? E trazer um pouco mais, isso eu já não devia nem estar adiantando, mas já pegando talvez o gancho aqui que o professor Belino trouxe, lá do poema, tá? Falar isso. Professor Danilo, por favor, fica o microfone seu. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder colaborar também aqui com esse momento de Poliana. Eu quero saudar aqui a professora Marise, Poliana, professor Belino, Cristiano, Rogério e Nádia, que estão aqui na audiência, né? Olha, Poliana, há 20 anos atrás, eu estava andando pela praia ali no litoral norte e eu encontrei esse casal aqui na praia. E, na época eu estava fazendo mestrado, estava na condição assim, igual a você, que talvez um ano antes. E na época eu era artista, fazia artes e tal, fazendo mestrado, e fiz o meu primeiro filme, assim, não foi o primeiro, mas eu acho que o segundo ou terceiro, mas era um documentário e tal. E aí encontrei com Marise e Belino, né? E há 20 anos atrás que eu me tornei professor a partir deles, né? Eram grandes referências para mim, e Marise na época me convidou para se eu não tinha interesse de começar a ensinar, de ter uma experiência formativa, né? E é isso. 20 anos passaram, né? E eu tô aqui com eles, com você, um dia depois de Belino, né? E para mim me emociona muito isso, né? A gente já se conhecia talvez a gente se conhece há 30 anos, eles me conheceram menino, assim, pós-adolescente, assim. E é curioso como a vida da gente, né, como diria Marcel Camus, né, o acaso é o senhor da razão, né? Então a gente não sabe como é que as coisas vão se desenhando e como é que elas passam. Aprendi muito com eles e são grandes referências para mim no cinema. Eu acho que, inclusive, nesse dia seguinte,
Umbelino, professor, eu acho que tem essa experiência, essa perspectiva de uma formação das escolas de cinema, né? A gente conversava sobre isso, né? Vocês dois têm um papel fundamental, assim, uma história bonita do ensino do cinema nas universidades, de pensar o cinema, e tem uma história de um ativismo disso, né, que é muito bonito, né? Então, estar aqui hoje numa banca que fala sobre esse processo formativo do audiovisual é um presente para mim. Dito isso, eu escrevi um pequeno parecer, assim, Poliana, mas eu depois eu vou ler rapidamente, mas para depois eu vou comentar o seu trabalho, né? Que a versão do exame de defesa de dissertação, Laboratório de Criação Audiovisual do Ensino Médio Integral, uma cartografia essencial, de autoria de Poliana Deus Almeida Cordeiro de Jesus, apresenta o texto final com densidade apropriada para um trabalho dessa natureza. A pesquisa alcança seus objetivos e a autora os disserta com firmeza e objetividade, concluindo a realização de uma etapa acadêmica com a necessária completude, que inclui a abertura para avanços em alguns pontos. Ainda que neste trabalho tenham sido superficiais ou ligeiramente tocados, justo por isso, afirmam promissores deveres investigativos. E eu concordo com o professor Umbelino, né? Eu acho que esse seu trabalho ele é fundamental que você continue, desenvolva, inclusive no mesmo nível de pós-graduação, assim, de você talvez já pensar um doutorado, né? No estrito senso mesmo, assim, também no doutorado. No que tange à dissertação e as inquietudes nela contidas, avalio que ela contempla as necessárias diretrizes para o desenvolvimento do trabalho científico, consegue situar os problemas de pesquisa, os referenciais teóricos e artísticos desenvolvidos na execução do trabalho, os quais contribuíram para adicionar a argumentação e a reflexão da autora. Eu fiquei muito impressionado com o primeiro capítulo, com isso que o professor Umbelino comentou. Inclusive, foi algo que a gente conversou bastante na qualificação, de tentar colocar esse espaço físico culturalmente informados aí, né, parafraseando o Milton Santos, né, como um espaço, o que seria o Retiro, o que seria essa dimensão do Cabula, né, esse território com a densidade incrível e com seus saberes, com a sua poética, com a sua riqueza. Você faz isso com muita firmeza, né? E é muito bacana como você vai fazendo o cotejamento com os autores, né? Não necessariamente vinculados ao campo do audiovisual, mas vai buscar ali gente da história, da sociologia, da antropologia, para poder fazer essa discussão, né? Então eu gostei muito. Gosto da centralidade também, de como é que você vai posicionando também o Afonjá, aquele lugar, né? Como aquele terreno também nucleou ali boa parte das ações. Eu gosto dessa abertura do território, porque depois você vai falar da escola, né? Então, o que é essa escola nesse lugar, né? Depois de falar do Retiro, do Afonjá, você fala sobre a escola, né? E eu imagino, né, das reflexões que você coloca no texto, dos desafios, a gente tem, ao longo de tantos anos, né, discutido o que seria esse ensino integral. A gente sempre comenta assim que a juventude, né, até anos atrás, a gente falava, nossa, você passa 15 anos no regime semiaberto, né? E aí só depois de sair do ensino médio, do ensino, né, é que você começa realmente a ter talvez uma relação mais direta com prazer em relação à educação, né? E isso sempre me deixava assim um pouco preocupado, porque essa escola, inclusive, é um equipamento público que talvez poucos meninos dessa comunidade tenham acesso a outros bens culturais em espaços efetivamente governamentais, né? Por exemplo, é muito difícil de um jovem como esse entrar num ônibus e ir para o Teatro Castro Alves, ou ir para o Museu de Arte Moderna, ou ir para um cinema para pagar para entrar, né? Embora hoje a gente tenha políticas de acesso e tudo mais, mas a escola acaba sendo o grande equipamento público que pode acolher, claro, ter a relação com os professores, a formação, mas também uma formação que busque isso que você coloca muito bem, né? Que amplie para outros lugares, né? Para outras fruições, né? Para uma discussão de fruição, de devires outros, né? Em relação às artes,
enfim, a outras linguagens, né? Então, esse lugar da escola, ele é importante, embora a gente sempre ataque a escola, fale disso, né? Que a gente está pensar um regime semipresencial, né? Porque como as escolas se constituíram como fortalezas também, né? Em algum momento, muitas grades, muitos muros, o horário para entrar, o horário para sair, mas ao mesmo tempo ela tem, e eu acho que esse é o esforço desse novo ensino médio, né? É de trazer para a escola a centralidade dela no território, né? E como é que isso pode ser feito? Pensar um currículo interdisciplinar. O professor Umbelino falou com você a respeito dessas parcerias que você pode ter, né? Porque você continua professora, você hoje vai se tornar mestre, né? Mestra, mas você continua professora, vai continuar a ativar esse projeto, essa cartilha, uma publicação a partir daí, né? Então, assim, essa dimensão interdisciplinar, acolher outros colegas para que isso amplie o caldo dessa experiência é muito importante para isso, né? Porque isso é fundamental para que os estudantes tenham a escola como uma verdadeira referência, né? Eu me lembro que na minha juventude, estudei em colégio público, tinha um momento que o prazer da gente era pular o muro da escola, né? Ou seja, fugir desse lugar, né? Então, na verdade, o que a gente pede hoje é que a escola hoje tem uma centralidade, inclusive, na formação, na alimentação das pessoas, né? Eu sou diretor de uma unidade de ensino da universidade que tem ações, cursos de licenciatura nas escolas, e às vezes a gente recebe na própria universidade estudantes que estão finalizando o ensino médio, né, e têm perspectivas de entrar no ensino médio. Aí, quando dá um horário de 10 horas, 10h30, eles estão visitando a universidade. A gente não tem cantina que tem a alimentação naquele horário, né? Os meninos começam a passar mal, começam a desmaiar, começam a ter coisa, aí tem que voltar, os professores têm que levar correndo para voltar para a escola, porque é isso, esse capítulo da fome, né, terrível, que voltou com muita força nesses últimos anos aí. Então, eu estou falando disso, são essas camadas, Poliana, que, para a gente falar desse lugar da escola, né, tão importante. Então, hoje ele é um lugar de garantia, inclusive, da saúde e da alimentação de boa parte da nossa população, né? Então, assim, dessa juventude, né, escolar, né, que está aí. Então, assim, é fundamental isso, né? Eu acho que Gilberto Gil tem uma música dele, né, que o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe, né? Então, é curioso quando às vezes as direções das escolas ou determinados lugares ficam dizendo, poxa, era muito bom que a gente tratasse sobre violência doméstica e tal, mas eu acho que a gente precisa trazer outros elementos que não são só esses, né? Revisitar o cotidiano dessas agressões, dessa violência, tudo bem, é importante tratar disso, isso vai ser tratado, mas também ampliar para outros horizontes, ampliar, né? E é muito legal essa ideia das oficinas que você faz de enquadramento, porque os enquadramentos que eles fazem dizem respeito à vida cotidiana dentro das suas casas, né? Mas também tem o céu, tem o mar, tem a mata, tem outros lugares, né? Tem um desejo de partir, né? Então, isso é muito, muito curioso ver nessas oficinas como você trata isso, né? Então, passado desse primeiro capítulo que eu gostei muito, né? Eu achei, inclusive, não sei, depois eu até quero saber de você como foi a ordem aí, porque eu achei o primeiro capítulo com a densidade muito legal, e o terceiro, que é a experiência também na escola, né? O segundo, ele é bacana também, né? Porque você tem aí uma relação do cinema e tudo, mas eu acho que, não sei se esse foi o último capítulo que você escreveu, o segundo? Foi, né? Eu senti que ele o seu trabalho é impecável, mas eu senti que ali dá já estava perto de entregar, assim. Porque o primeiro e o terceiro, eles estão muito bem amarrados, assim, me prendeu bastante a leitura. O segundo, às vezes, carece assim um pouquinho de mais articulação entre os autores, né, com que você chama para dialogar ali, né, mas está muito, muito bem articulado, e eu parabenizo você e a sua orientadora por isso, né, porque eu sei que teve todo esse cuidado com o trabalho. Ele é um trabalho efetivamente exemplar, né? Eu acho que ele fica para o programa assim como um legado aí para projetos que atuam com isso, né?
Tem uma questão que eu gostaria de te dizer, que é essa questão da formação cineclubista, assim, que eu acho que isso pode ser um ganho para ações futuras do seu projeto na escola. Porque a gente sabe que hoje, por exemplo, isso que você colocou, dessa dificuldade de maior tempo de filmes mais longos, mais largos, né? É um problema para a atenção dos alunos, mas acho que não só dos alunos, até de gente mais madura mesmo. Às vezes a gente tem visto essa dificuldade de... Eu, por exemplo, em sala de aula, às vezes preciso exibir um trabalho um pouco mais largo, assim. Tem dificuldade, né? As pessoas estão... Essa coisa do consumo das telas pequenas e tal tem feito que as pessoas tenham impaciência para a leitura e para assistir coisas mais longas, que acho que é uma experiência que tomara que a gente consiga reverter isso em algum momento, né? Mas isso acho que só vai se agravar mesmo, né? Então, assim, eu recomendo, Poliana, que você consiga constituir um cineclube orgânico mesmo, interdisciplinar, com outros colegas, né, da escola, porque a formação é que nem a literatura, né? A gente fala assim, poxa, as pessoas têm dificuldade de escrever, de se expressar, né? Porque as pessoas têm dificuldade de ler também, né? Então, a leitura, uma coisa alimenta a outra, né? É que nem a produção de filme, né? Você não vai ter um bom cineasta se você não tem um bom fruidor de filmes, né? Consumidor de filmes, né? Então, uma coisa alimenta a outra. Então, nesse sentido, assim, para as oficinas, né? Eu acho que você precisa, quando for fazer seu doutorado, pensar experiências na educação nesse sentido, talvez sistematizar uma gama de filmes formativos ampla, assim, né? De pensar, por exemplo, experiências históricas do cinema, filmes um pouco menores, experiências como essa. Porque o cineclube, eu não tive a formação em cinema, mas frequentei cineclubes, né? Foi isso que, de certo modo, foi me levando um pouco para... Né? Não sou cineasta, não sou videoartista, apesar de ter feito filmes e tudo mais, né? Mas foi nesse lugar do cineclube que eu tive uma formação audiovisual, né? Embora não tenha feito uma graduação em cinema, né? E tenha ensinado nos cursos de cinema, inclusive do próprio estado aí, né? Então, assim, foi a partir do... O cineclube é uma escola para todo mundo, né? Então, acho que se você puder, talvez, lá na frente, começar a pensar isso, e uma experiência mesmo coletiva, ampliada, verdadeiramente interdisciplinar, né? A gente bota assim, todo mundo fala de interdisciplinaridade, mas, no fundo, a interdisciplinaridade é a minha matéria, né? Quando eu trabalhei com Marisa, ela tinha uma coisa muito legal que ela articulou na época no currículo, né? Que nós fazíamos interdisciplinaridade vertical e horizontal, né? Então, a gente tratava, por exemplo, projetos naquele semestre, e eram matérias que conversavam, né? Matérias mais práticas, matérias mais subjetivas do campo da filosofia, matérias mais da antropologia, e todas elas trabalhavam em torno de um tema, um conteúdo, e os alunos produziam um filme sobre isso, né? E era muito legal, porque depois a gente debatia ao final do semestre até aquele trabalho em processo, às vezes uns mais bem finalizados, outros menos, né? Mas isso fazia com que, às vezes, no plano horizontal, né, aquele trabalho em um ano ele tivesse uma densidade muito legal, né? E com isso, né, Marisa, quantos filmes premiados aí, né, nacionalmente foram feitos, né? Porque essa discussão de interdisciplinar, a gente não pode dizer assim que ela é interdisciplinar só no nosso conteúdo, ela precisa ser... O currículo precisa ser interdisciplinar, né? Então, isso é algo que esse exercício a gente vai precisar fazer sempre, né? E eu tenho isso às vezes, curiosamente, foi mais fácil fazer numa faculdade privada do que às vezes fazer numa universidade pública, porque a universidade pública ela é esse lugar maravilhoso, né? Porque ele nos dá muita autonomia, mas a nossa autonomia às vezes cria ilhas distantes um do outro, né? Então, assim, para você fazer essas conexões assim, de pensar um trabalho mais integrado, é um esforço muito grande que a estabilidade, às vezes, deixa a gente um pouco mais moroso para poder fazer esse tipo de articulação, né? A universidade pública, às vezes, né, ela é aquele navio grande que, quando ele precisa fazer uma mudança de rota, ele tem um tempo radical para poder fazer isso, né? Mas, enfim, é um lugar incrível
e eu adoro trabalhar nela, né? Mas tem as transformações naturais que precisam acontecer, né? Eu, nesses 20 anos que eu sou professor, os alunos continuaram com a mesma idade, a gente vai envelhecendo, né? A gente vai ficando com o cabelo branco aqui, mas uma coisa aconteceu muito que eu consigo detectar assim, é a questão da atenção em relação à aula, e os dispositivos que você coloca, né, que são dispositivos tecnológicos, né, eles ajudaram muito a ampliar essa dispersão, né? Por isso que pensar metodologias em que você tenha isso para essa juventude e que você traga para a sala, que você crie uma abordagem o audiovisual é ótimo por isso, né? Porque ele vai criando essas idas e vindas, né? Talvez possa ajudar mesmo, efetivamente, a manter esse lugar como o lugar da escola, o lugar do aprendizado, como um lugar dinâmico mesmo, né? Como esse espaço dinâmico. Por fim, para também não me alongar muito, eu gostei dos autores com quem você tratou, eu percebi que você também fez uma inserção de algumas autoras, né? Porque é engraçado como a questão do cineclubismo e do ensino da educação no cinema é uma coisa feminina, né? As mulheres, elas estão na frente nisso, né, da gente, realmente. Tem uma hoje a Adriana Fresquet, a Ana Paula Nunes, né? Alguns do que você citou tem uma dimensão feminina do cuidado, né, com isso, né? Curioso isso. Embora em alguns momentos você articule o César Miguelin ali, mas ele é uma pessoa que engatou nesse processo formativo muito mais recentemente, focado talvez em um projeto comissionado, né, em que ele pode articular algumas coisas, né, porque ele falava, o trabalho dele historicamente era muito mais focado na dimensão econômica, industrial do cinema, né, ele falava mais sobre isso, mas foi muito legal a forma com que você trouxe, né, inclusive pensando, né, se você for pensar num doutorado e tudo mais, a Adriana, por exemplo, na Federal do Rio de Janeiro, poderia ser um bom nome, né, para você pensar alguma coisa para o lado de lá, né? Não sei se tem possibilidade de uma licença assim, durante 4 anos, né? Mas aqui mesmo na Bahia também você pode pensar alguma coisa na educação, né? Ou na comunicação, não sei. Bons orientadores aí para lhe falar sobre isso, você tem aí, que é Marise e Umbelino, para eu dizer. Eu te digo assim, Poliana, eu fiquei muito satisfeito. O terceiro capítulo, inclusive, ele é muito legal, inclusive o tratamento que você deu ao material didático, como você trouxe agora, sistematizou. Eu me lembro de ter visto na qualificação o material, ele estava um pouco mais bruto, né? Mas você trouxe agora com muito cuidado, né? Material assim impecável mesmo. Né? Talvez, para não dizer que eu não fiz uma crítica assim, às vezes você pode talvez dar uma olhadinha lá na bibliografia que um ou outro título está com a data na citação está uma data e outro na bibliografia está outra, mas é uma coisa um ou outro assim pontual, para não dizer que eu não falei de alguma dificuldade, só ficar aqui falando bem de você, tá certo? Mas eu estou muito feliz por você, muito feliz pela professora Marise e encontrá-los aqui no dia depois desse novo momento do professor Umbelino. É muito legal, porque, Umbelino, eu acho que você vai talvez ter espaço agora para poder falar, não daqueles livros de memórias que você fez, o seu memorial você fez para ser professor titular, mas eu acho que você pode aí poder falar um pouco sobre a história da formação do cinema no Brasil, na Bahia em especial, né? Fico à sua disposição quero contar com a sua disposição para as bancas que eu vou lhe chamar, com certeza, né? E é isso, né? Eu acho que você fez um trabalho à luz do rigor que a academia exige, né? E eu acho que o seu trabalho aí ele vira um trabalho de referência aí para o nosso programa. Parabéns. Obrigada, Danilo. Obrigada mais uma vez. Até aquela história, né? O orientador não fala. Antes de dar a palavra para a Poli, eu queria só pegar um gancho, como eu fiz na fala do Danilo também, do que Danilo trouxe para a gente, que eu acho muito importante essa questão que o Danilo também já tinha falado, que é do que muda
na verdade, como essa não sei se é nova onda, mas de como essas novas questões chegam, qual o rebatimento disso, certo? No cinema educativo, que vai exigir também que a gente avalie, né, onde essas imagens, esses sons são projetados em diferentes telas, projetados, digamos, que essa entrega não é mais de um filme, de um projetor, como era antes no nosso cineclube, que Danilo já pegou de VHS, mas eu e o Belino pegamos, né, o cineclube de 16 milímetros, correndo, enfim, essas múltiplas telas que se abrem hoje, dispositivos, né, que estão disseminados no cotidiano, que estão permanentemente disputando nossa atenção, né, elas devem ser realmente observadas por nós, enquanto esses inúmeros dispositivos, né, que estão aí incorporados ao nosso dia a dia. E como a gente pode trazer isso, né, para essa questão da participação dos educadores, da escola, da nossa comunidade escolar. Por exemplo, o aprender a ver para fazer, que é isso, que é aquela que você coloca lá, e que necessariamente a gente não pode estar limitado aos filmes curtas por conta disso, dessa disputa aí por essa atenção, não. Trazer isso de uma forma equilibrada. Esse tempero você vai ter que achar e você vai precisar disso, né? No Cineave e futuramente, mas no Cineave também. Conjugar filmes de longa com filmes menores, filmes da história que tiveram representação histórica, tá? No cinema. O Belino deu 2 dicas, mas tem várias outras. Assim, pesquisa sua, de você... Para o Cineave, não estou nem falando para o seu doutorado, para o Cineave mesmo, certo? Esse banco de imagens que você pode montar, hoje você dispõe de acesso, né? Muito grande, e você poderia montar e vendo, experimentando, o que vai dando certo. Você tem... É muito variado também né? Esse número de coisas. A gente não tinha, na nossa época também, essa disponibilidade como temos hoje. Então, você tem que ser a seu favor isso, certo? Você tem que usar o que tem o que a rede nos traz, o que os acessos liberados, né, estão trazendo. Então, é nesse contexto, realmente, né, que a gente tem que contribuir com a questão da escola, para trabalhar dentro entre outros valores, essa questão de pertencimento, essa questão da geografia, reposicionar tudo isso, né, na comunidade escolar. Acho que realmente o cinema é potente nisso. Aí volto, né, esses ambientes de encontro, de comunidade e cinema, são muito fortes. Acho que você pode ir além, e com essa coisa do Cineave ser esse espaço de eletiva, né, esse espaço, digamos, complementar, integral, sei lá, de tudo isso que a gente está falando, né? Então, o cinema pode ser disparador dessas mudanças, realmente, que a escola, que a gente tem que aproveitar agora, porque eu acho que a gente vai ter uma nova chamada aí. Desculpe, que eu vou me animar, eu vou falar, eu não posso... Só um detalhe, eu esqueci de falar um detalhe aqui importante, que é o seguinte, e eu acho que seu trabalho ele tem ainda um diferencial, que, poxa, foi ter sido feito durante a pandemia, assim, foi tão pesado, né, tudo. Assim, eu me lembro em 2020, a gente ficou tão desesperançoso, assim, de tudo que acontecia, né, do que vinha pela frente, né, e você ter acionado ter o seu projeto acionado nesse momento, com todas as dificuldades que a gente conhece aqui, para esses jovens terem acesso à internet, eles poderem fazer as coisas, né, poxa, assim, e a qualidade do material que foi entregue, porque poderíamos estar falando aqui de algo falando das ausências, né? Mas, pelo contrário, você usou, fez e conseguiu, nesse sentido, mesmo, né, com a pandemia, e é legal, assim, até porque a referência da pandemia é importante de como é que você foi criando esses exercícios num momento tão delicado, né? E é isso, acho que é um trabalho que me enche assim de esperança mesmo, né? Porque é um trabalho que você vê, às vezes a gente precisa, claro, um pouco da matéria-prima, né? Ou seja, a matéria-prima ela é aquela coisa brilhante que são os nossos estudantes, mas se a gente não tiver pessoas como você assim com coragem, né, para poder fazer isso,
né? E foi muito legal, assim. Eu queria, desculpe, Marise, retomar a palavra, mas eu acho que é importante destacar a quantidade e a qualidade de tudo que foi feito, né? Num momento extremamente delicado, que outras pessoas, inclusive, poderiam ter viabilizado a pesquisa, né? Você não, de maneira nenhuma, não teve, fez algo. Tem ali aquele catálogo, né, também muito legal de atividades que foi feito. Então, isso é um destaque assim, que eu Veja, Danilo, ela e toda a turma entrou com um projeto que não tinha nenhuma ideia. Eita, a nossa gata lá, ó. Piscina! Então, ó, piscina, quer beber água, ela não pode ver um copo d'água. Todos eles tiveram que mudar projetos, porque nós não tínhamos nem na humanidade a ideia que, né, teríamos a pandemia pela frente, e eles entraram com o projeto, e logo, primeiro momento, não tínhamos aula presencial, não tinha, e é um programa que precisa de ter a sala de aula. Eles não tinham a sala de aula, uma sala de aula totalmente nova para todos nós, e para eles que estavam lá, foi terrível, mas eu acho que sim. Acho que foi brilhante esse enfrentamento. Pois não, Belino, eu já parei de falar. A gente tem que deixar que a Poliana Almeida se expresse, né? E depois a gente pode até voltar a conversar. Então, mas tá bom, é hora Belino. dela falar. Obrigada por ser como sempre, certo? O nosso decano, tá certo, decano? Poli, por favor, retoma aí Bom, deixa eu aproximar aqui para o áudio ficar melhor. Começando já por essa discussão aí final, realmente, eu já tinha até falado com Marise que nessa apresentação a gente teria que realmente falar sobre a parte da experiência, do terceiro capítulo, mas os dois primeiros tem pontos, assim, que ainda que eu tivesse feito um resumo ali na apresentação muito... Meu objetivo era fazer um panorama mesmo, eu acabei me alongando e deixando passar um pouco da experiência das atividades, né, da prática, mas ainda retomando o que o professor Danilo estava falando, inicialmente eu gostaria de agradecer as contribuições do professor Belino, de Danilo, muito bom ver vocês. Eu estou aqui emocionada e feliz de ver que realmente tudo toda essa pesquisa, né, durante esses 2 anos está sendo agora elogiada e enfim, que vocês estão fazendo essas considerações e vendo que tem abertura para muita coisa. Enfim, gostaria de agradecer a essas contribuições. E voltando para o que o professor Danilo estava falando, em relação ao período da pandemia, estava nos meus planos, inclusive, até tinha feito um teste de áudio e tal, exibir para vocês a montagem, o curta que foi produzido, aula remota, que está lá disponível no Padlet, que na verdade é um link para o YouTube, que é um vídeo curto de 6 minutos, que mostra o que a gente produziu a partir também dos exercícios, que é uma outra proposta de não só produzir os exercícios, mas de realizar uma montagem, um mini documentário, né, colocando a narrativa desses estudantes, áudios, contextos que eles produziram, os relatos que eles produziram, os relatos que eles tinham de experiências durante a pandemia. Então, enfim, mas infelizmente não deu tempo, mas está lá disponível no Padlet, assim como outros exercícios. E em relação ao que o professor Umbelino falou no início, sobre o poema, eu coloquei alguns poemas no decorrer, né, do texto, porque acho que para inspirar, para abrir ainda mais a ideia e as reflexões para aquilo que estava dentro do capítulo. Acabei não colocando na apresentação, mas eu vou ler aqui, é bem curtinho, só para, assim como o senhor fez o pedido, né? O poema de Jairo Pinto, Minha Canção do Exílio. Da caixa d'água à Lagoa da Paixão, chega de corpos ao chão. Eu quero o bairro da paz e liberdade. Eu quero um novo horizonte. Eu quero uma boa vista, uma vista alegre, para esta cidade nova.
Nova esperança eu quero. E quero atravessar 7 portas para me banhar nas águas claras da Praia Grande. E quando, na boca da mata escura, dançar cabula 6 vezes com Valéria, chupar um bom joá e trepar nas cajazeiras, para ouvir a engomadeira cantar bem alto. Na fonte da bica de baixo, eu vim de Periperi, eu vim de Periperi. Por enquanto, minha alma suburbana clama. Da caixa d'água à Lagoa da Paixão, chega de corpos ao chão. Eu quero bairro da paz e liberdade. Jairo Pinto. E também pontuar que toda essa pesquisa, ela foi desenvolvida, como eu falei lá no início, tem pouco tempo que eu moro não só aqui em São Gonçalo do Retiro, mas em Salvador. Eu vim de Aracaju, vim por conta do concurso que eu passei em 2017, vim no segundo semestre de 2019. Então, é uma experiência para mim que esse projeto teve também de eu me conectar ainda mais com esse bairro, com esse espaço, com esses estudantes, com essas histórias. Então, está acontecendo tudo ao mesmo tempo e está sendo uma experiência ótima, mas talvez por isso essa questão das referências, eu fui descobrindo junto com a pesquisa e junto com os relatos dos estudantes. Então, é um processo pessoal também. Deixa eu ver aqui mais algum ponto. Em relação ao que o Cineave, as perspectivas futuras, né, do Cineave, eu acredito que, sim, eu acho que, pela minha experiência com os estudantes no ensino médio, eu vejo que as oficinas, a proposta, o que foi feito, não só foi produtivo para eles, né, para o engajamento dos estudantes, mas para mim, como professora de artes, licenciada em artes visuais, que não tinha uma experiência, assim como o Danilo estava relatando, não tinha uma experiência de formação específica em cinema, numa graduação específica, mas em relação ao contato com a arte, deixa eu beber aqui um pouquinho de água, que a voz começou a falhar. Mas tinha essa intenção, esse objetivo de trabalhar a produção artística em sala de aula, e voltado especificamente para o audiovisual. Então, eu acho que para outros professores também que têm formação em outras áreas, porque a gente também tem além de tantas outras questões, a gente tem professores de teatro, de dança, de artes visuais, né, de música, que quando chegam numa sala de aula precisam tratar de diferentes linguagens. Então, eu acho que para esses outros professores que têm uma formação específica, começar com o cinema a partir dessa proposta, dessas oficinas, também pode ser uma experiência proveitosa. A questão do cineclube vai diretamente de encontro com o que eu penso também para o futuro do Cineave, que é a conexão com a comunidade, para eles reconhecerem, né, e reconectarem com a história daqui do bairro, com os espaços culturais aqui do bairro, com os agentes culturais, as pessoas. Então, é algo que eu pretendo, sim, também. A questão do novo ensino médio, né, de saúde, alimentação, são questões que, sim, que diariamente a gente tem contato, de alunos que vão para a escola e já chegam 7h30, já tem a primeira refeição, aí tem o lanche, tem o almoço, depois de 3 horas tem outra refeição, e que dependem dessa refeição, e que às vezes não estão nem tão atentos à dinâmica da sala de aula, mas que estão lá por conta dessa alimentação. E em relação à rede também de apoio de professores, como eu falei, eu acho que é ainda um reflexo de ser tudo ainda muito recente para mim aqui em Salvador, e aos poucos eu vou ampliando, construindo essa rede, que eu acho muito importante, assim, da gente se apoiar, de expandir, de compartilhar essas metodologias, de fortalecer essa rede.
Deixa eu ver se tem mais algum outro ponto. O trabalho com o cotidiano, né? O cotidiano dos alunos, trazer o cotidiano, pensar que a matéria-prima desse trabalho e de tudo que a gente pode construir na escola em relação a projetos deva partir do cotidiano desses jovens, né? Então, foi um desafio para mim. Eu falei também no início que, em relação a deixar essa pesquisa aberta, né, ao que pudesse aparecer, ao que pudesse vir desses alunos, foi muito desafiador, mas foi nessa perspectiva de trazer o cotidiano deles, até por ser algo, como eu falei, né, recente para mim, e de entender, né, o que eles queriam, sobre o que eles conversam, sobre o que eles, quais as áreas de interesse deles. Então, o cotidiano deles é uma matéria-prima, é algo muito rico para ser trabalhado, e ser trabalhado também a partir dos filmes que o professor Umbelino recomendou, em relação ao cotidiano escolar, de fazer essas reflexões, né, a partir dessas produções. E é isso, eu acho que esse projeto foi essa parte inicial, né, da implementação do Cineave. Eu pretendo dar continuidade, pretendo abranger e ampliar mais. E em relação ao Cineclube também, que eu anotei aqui depois que foi retomado, trazer mais essa conversa, esse diálogo. E esse ano nós participamos do projeto estruturante, do PROV, e essa participação trouxe uma verba para a gente, que também já é numa perspectiva de, quando a gente vai participando dos projetos, a gente vai ampliando esses espaços, também recebemos mais verbas, recebemos mais atenção. Então, acho que vamos trabalhar a partir daí para trazer esse espaço do Cineclube, ampliar a parte do folheto, né, das oficinas, talvez fazer umas adaptações. Eu pensei até em deixar ele, não sei se ele estava muito sucinto, talvez trazer mais reflexões para que os professores, né, possam ampliar mais o trabalho feito nas oficinas. Mas, enfim, eu agradeço muito a contribuição de vocês. Assim como na qualificação, eu estou saindo daqui empolgada, animada e com muito incentivo para continuar e para ampliar essa pesquisa. Obrigada, Polly. Só aproveitando aí o finalzinho, como a gente já tinha falado também, eu acho importante essa ampliação desse caderno. Por quê? Porque não só na dimensão local do Cineave, das escolas aqui, o Profartes é um programa em rede. Ele, nacionalmente, a sua dissertação, com seus anexos, com seus produtos, certo? Ele vai seguir essa linha, né, de circulação, essa rede do Profartes. Então, é muito importante que você tenha, né, para os seus colegas, na dimensão nacional, certo? Esse seu passo a passo, bem descrito, com uma reflexão bem urdida. Você tem material para isso. E tem tempo também, que o material final, você tem um tempo para a entrega, que me parece será no início do semestre que vem, né? Acho que tem 1 mês e meio, 2 meses para a entrega final. Como o seu trabalho ele tem só pequenos ajustes, como o Danilo bem salientou, realmente as datas, ver todo esse... talvez o segundo capítulo dá a última versão para essa, você sabe, toda vez que olha tem algo a fazer, certo? E ainda bom com esses olhares mais amplos também, e acho que é isso, sabe? Lhe agradecer a troca, isso que Danilo falou é muito importante, né? Como a gente que trabalha com a formação, né? Com esse olhar, as condições realmente de organizar esses novos ambientes, né, formativos, e a importância, né, da escola básica nisso. A gente já trabalha na formação, no âmbito da formação superior, mas é importante, né, para o cinema, no cinema contemporâneo, que esse cinema expandido nas escolas,
escolas como centros culturais, escolas como, muito bem colocado, né? A escola, como o Danilo trouxe, a escola é esse lugar desse convívio, cada vez mais, né? Que o aluno está ali para comer, para ter saúde, para ter acesso, para ter tudo isso, né? E o cinema, acho que ainda é, né, digamos, uma chave, uma entrada muito importante para acessar o sensível, para acessar o pertencimento, para todos esses, digamos, esses desdobramentos, né? esses lugares, né? Que estão aí, que a gente sempre acha que tem novas questões a serem exploradas, né? E esse movimento do cinema moderno, né? Acho que está aí no nosso. Vai chegar nas escolas também, já está chegando, né? É essa digamos, a grande contribuição mesmo, viu? E obrigada a todos, muito bom estar aqui com vocês. Agora, calma, não terminei, estou falando assim, nós vamos sair, Danilo, Umbelino e eu vamos ter um encontro, né, para deliberar sobre a ata, para compor, para finalizar. Nós vamos sair, vocês, por favor, fiquem aí aguardando, tá certo? Nós é que vamos nos retirar. E vamos. O Belino o link. Você já fez, Belino? Não? Pode botar o link aqui mesmo. Aí eu não sei fazer. Eu posso criar um aqui. Coloca, e aí como é que a gente faz no Zap? Não, a gente pode. Ah, é porque a gente quer manter tem que ser mais. Você cria no Zap? Posso fazer, faço agora. Tá. E aí você recebe a gente. Você só me manda eu acho que o telefone de Umbelino atual. Que aí eu faço uma ligação com vocês depois. Você manda aqui, né? É você que tem que mandar, Marisa. Eu não tenho o de Danilo. Não, Danilo é que vai abrir, Preto. Desculpe. Danilo vai abrir. Mande aí seu telefone para Danilo, por favor. Mas eu não tenho o contato dele. Ele está aqui. Eu vou dar, Danilo, por favor, o número de Umbelino. Diga seu número aí, Umbelino. Diga seu número. Diga seu número aí. Não, você tem meu contato no WhatsApp, é só compartilhar para ele. Tá. Tá bom. Tá bom. Faça isso. Até já, vocês. Eu vou sair daqui, já a gente volta, viu? Tá. Eu também, viu? Até já.
Pronto, já estamos aqui. Deixa o professor Umbelino entrar, certo? Pronto? Então, farei agora a leitura da ata, certo? Ata de sessão pública, defesa de trabalho de conclusão para o mestrado profissional em artes, área de concentração ensino de arte, linha de pesquisa, processo de ensino, aprendizagem e criação em arte. Atendendo à legislação vigente, às 14 horas do dia 16/12 de 2022, nas dependências remotas do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, IAC UFBA, reuniu-se a banca examinadora, presidida pela professora, doutora, orientadora Marisberta de Souza, a fim de avaliar o projeto de trabalho de conclusão da aluna Poliana Deusa Almeida Cordeiro de Jesus, intitulado Laboratório de Criação Audiovisual no Ensino Médio Integral, uma cartografia sensível do cineável. Requisito final para a obtenção do título de mestre em artes. Aberta a sessão pela presidenta, né, coube à mestranda, na forma regimental, expor o tema do seu trabalho de conclusão, sendo que, dentro do tempo regulamentar, foram apresentadas as arguições pelos membros da banca examinadora. Em seguida, deram-se as explicações